Na Goodoffer 24 você encontra tudo o que você precisa para o seu computador, incluindo o Windows 10, o Windows 11, pacote Office e muito mais. Por exemplo, eu vou fazer a compra aqui do Windows 11 Pro e utilizar o nosso cupom de desconto SDG. Preste bem atenção, utilizando o nosso cupom você vai pagar apenas R$108 e depois é só fazer o pagamento. Eu fiz aqui com o meu cartão do Nubank e pronto, compra aprovada com sucesso e chave do Windows liberada em meus pedidos. Dica: antes de fazer a ativação, associe a sua conta Microsoft ao seu sistema Windows e depois é só fazer a ativação do seu produto com a chave que você recebeu lá no site da Goodoffer 24 e o Windows ativado. Meu nobre, você conhece esse comando aqui para o Windows? Já comenta aí abaixo se você conhecia ou não este comando, que parece simples, no entanto não é. Com esse comando aqui o sistema vai trazer para mim um relatório muito importante. E esse relatório pode trazer um alerta, isso mesmo. E a partir desse alerta, você pode tomar providências para corrigir problemas na sua máquina, evitando travamento e outros. É isso mesmo. Então, nesse tutorial, vou passar para vocês 3 comandos que eu sempre utilizo aqui em casa, porque você não precisa de programas para isso, a não ser do próprio sistema Windows, no caso o PowerShell, o CMD, entendeu? E observe o seguinte, ele vai trazer para mim então aqui o relatório completo, como você pode ver aqui. Aqui nós temos lateral a nota, mas no entanto o principal é isso aqui, ó, read, leitura, write, gravação. E observe um detalhe, este comando diz respeito ao meu disco, no caso unidade D. E observe que a leitura aqui, no caso read, tá 40 mbps. Tá uma leitura muito baixa. E também a gravação, no caso write, mais baixa ainda. Então pode ser que a minha máquina, ou seja, o meu HD, esteja com problema e eu não estou sabendo. Talvez agora, sabendo desse relatório aqui, eu possa utilizar ferramentas para corrigir esse problema que afeta completamente o sistema do Windows. Entenda o seguinte, leitura. Se você abrir um programa, por exemplo aqui, ó, isso é leitura. Isso aqui é leitura. Então se o seu disco estiver muito lento, ó, demora a abrir. Entendeu? Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Gravação é quando você copia algo para o seu computador. E aqui está muito baixo, o que diz respeito completamente ao desempenho da sua máquina. Beleza, guarde esse comando que ele é muito importante. Agora preste bem atenção nessas 2 imagens que tem a ver com o nosso tema do vídeo também, mostrando os meus HD superaquecido, os meus discos aqui em casa com alta temperatura. Se bem que nesse dia foi naquela onda de calor, né? E aqui em casa tem ar-condicionado e tudo. No entanto, os meus discos aqui em casa chegou a 50 graus Celsius, é isso mesmo. Então, você sempre precisa verificar isso aqui para que o seu disco, o seu HD, seu SSD não venha a falhar. Nada que esquenta muito, você sabe. Ah, mas é normal. Depende da região, depende da marca do disco em específico, se isso aqui é normal ou não. No entanto, voltando aqui ao assunto do vídeo, são 3 comandos que eu vou passar para você agora, que são muito úteis. Esse aqui é o primeiro, o insert, espaço, disk, espaço, tracinho, drive e a letra da unidade do seu disco, tá bom? Eu vou deixar para você, claro, o primeiro comentário fixado, o artigo completo sobre esses comandos aqui, ó. Velocidade de disco é o último, que é esse comando que eu mostrei para você aqui. E você pode rodar no seu SSD, no seu NVMe ou no seu HD convencional. No entanto, existem outros comandos muito importantes, como esse aqui, por exemplo. Ó. Você viu que a minha leitura e gravação do meu disco está um pouco baixa. Talvez porque eu preciso otimizar ou desfragmentar o meu disco. Nesse caso, essa unidade D aqui, ele é um HD convencional. Tá bom? Só para que você entenda, esse aqui disco D, eu sei que ele é um HD convencional, então eu posso desfragmentar tranquilamente. Aí você utiliza esse comando aqui, ó. Esse comando, ele é sensacional. Você pode rodar, pegar o CMD aqui com privilégio de administrador e simplesmente, ó,
digitar certinho para você poder fazer esse comando na sua máquina. Daí você pressione Enter, que ele então vai fazer a pré-otimização e depois a otimização completa daquele disco. Observe que ele traz para mim aqui os detalhes do disco, o tamanho dele, o espaço livre, certo? O total fragmentado e o tamanho maior de espaço livre. Tá aqui os detalhes tudo bonitinho para você ver. Ele mostra aqui os dados e essa observação que você pode ignorar. No entanto, ele vai fazer o que? Ele vai fazer aqui várias passagens, ou nesse caso, vários ciclos, para poder então fazer a otimização completa do espaço livre e também do espaço utilizado. Assim, o seu disco vai ganhar desempenho. E o resultado é que o seu disco vai voltar a ter velocidade topada, velocidade completa. Isso mesmo que você pode esperar quando você roda esse comando. E nesse caso é o nosso segundo comando. É muito importante, é um comando simples que você pode fazer com a sua máquina ligada. Ele então vai fazer tudo isso aqui para melhorar o desempenho da sua máquina e consequentemente a velocidade do seu disco. E se o sistema tiver instalado nele, o sistema Windows, vai melhorar também. Então sempre rode esse comando. Esse aqui é o nosso segundo comando desse vídeo aqui, tá? Os links vão estar para você no primeiro comentário fixado. E detalhe, esse comando que você viu no começo aqui, o Insert Disk Driver D, olha só, isso aqui veio do nosso amigo Jetson, que na verdade não sei se é assim que eu posso chamar ele, porque ele muda de nome toda semana. Lá do nosso Telegram, o Sem Vergonha criou um canal no YouTube. Eu não conhecia esse comando aqui não conhecia, é um comando novo para mim, não vou mentir para vocês. Então, como o pessoal diz, tem que dar os créditos. Esse pessoal é comédia, velho. Dá os créditos. Ah, tá certo. Então quer dizer então que aquele comando que eu utilizei esse dia para poder pular os requisitos do Windows, o primeiro canal no YouTube BR a fazer ele foi eu, tá? Aí então, a partir daí, todo vídeo que for feito tem que dar os créditos para mim? Não, é claro que não, né, gente? Não existe isso, é porque sabe como é que é o pessoal, né? E aqui nós temos um outro comando que é muito importante. A questão do desgaste do seu disco, ou seja, isso mesmo, um disco ele vai desgastando. E você pode fazer também essa verificação que eu acabei de fazer aqui, que é o desgaste. No entanto, para você ver a vida útil do seu disco e outros comandos muito importantes estão aqui nesse tópico aqui, ó. Como saber se meu SSD, ou NVMe ou HD está desgastado? Tem um comando aqui que é muito utilizado para você ter uma ideia, um comando que a própria Microsoft mostra no seu site oficial, esse comando aqui, ó. Eu peguei lá esse comando inclusive, certo? É um comando muito útil que verifica a saúde do seu disco. Tá aqui o comando, ó. Esse aqui que é o comando. Ele traz pra gente aqui, ó, todos os detalhes. Inclusive, se a gente traduzir aqui a página, observe o que é colocado aqui pra gente, ó. Que o disco aqui, ó, o print mostrando, ó, mostra apenas 5% de desgaste. É isso mesmo, então eu vou rodar esse comando, abrir o Windows PowerShell ou terminal do Windows, né, como administrador. Vou rodar esse comando aqui na minha máquina e com esse comando eu vou ter uma ideia como é que está o desgaste aqui do meu disco, tá? Lembrando que essa máquina aqui é minha máquina aqui do lado, minha máquina de fora, zero de desgaste, ou seja, meu disco está 100% operacional. Esse aqui é o terceiro comando, tá bom? Agora, se o seu disco, né, no caso o SSD ou NVMe, continuar com problema, você pode utilizar essa dica extra. Mas antes de eu passar essa dica extra para você, olha só aqui, o nosso parceiro fiel, DeltaServe. Já temos quase 5 anos com a DeltaServe. Tem vários serviços que você pode utilizar aqui, ó. Servidor VPS, servidor VPS para gamers, tudo, solução em WordPress para o seu site, registro de domínio, certificado SSL, cara, tem muita coisa legal, além de vários serviços em hospedagem para você, tá? O link do primeiro comentário fixado da DeltaServe aqui, que é o nosso parceiro aqui do canal. E para finalizar com a dica extra, eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado também uma dica que eu utilizo aqui em casa sempre que possível, que é a otimização do trim para o seu disco NVMe ou SSD. Acessando o link do primeiro comentário fixado, Iobit Smart Defrag, que é uma ferramenta que faz a otimização do trim. Eu não encontrei uma ferramenta que consiga fazer isso melhor do que ele. Então por isso que eu estou recomendando. Ah, é da Iobit. Cara, faz o seguinte, se você não quiser utilizar, beleza. Eu passei 3 comandos aqui que podem lhe ajudar e muito. Então, mas nesse caso eu vou utilizar essa ferramenta
para justamente fazer apenas a otimização do trim. O que é o trim? Você pode pesquisar inclusive isso no Google agora, no ChatGPT. A otimização do trim é muito importante para o seu disco, pois vamos lá. Quando você utiliza um SSD, um NVMe ali muito, no caso, você vai sempre utilizar muito, você comprou para utilizar. Toda vez que você apaga um arquivo do disco ali, NVMe ou SSD, ele que praticamente fica ali ainda, de certa forma, utilizando aquele espaço. Quando você otimiza o trim, você passa um comando para o seu drive, no caso para o seu disco, que aquele espaço ali já pode ser reutilizado, ganhando assim um desempenho maior no seu disco. Pode pesquisar isso na internet, tá? E acessando o nosso artigo, você vai encontrar bem no finalzinho também, você já sabe, não posso falar que é nocivo e perigoso. Aí você vem aqui depois, ó, entrar com o código, tá bom? Bem no finalzinho do nosso artigo, beleza? É giveaway, ou seja, você pode utilizar sem problema algum. Nesse caso, o meu disco aqui principal é esse aqui, ó. E observe, quando eu seleciono ele, ele muda aqui, ó. Esse aqui eu vou desfragmentar, certo? E esse outro aqui, que é o disco NVMe, ele aparece o quê? Otimização do trim. Ele vai fazer a otimização do trim nesse meu disco, fazendo com que o meu disco ganhe desempenho, porque agora o próprio disco está sabendo que ele pode reutilizar espaço que tinham arquivos anteriormente. Então sempre faça isso aqui no seu disco. São comandos importantes que você pode utilizar utilizando o Windows PowerShell para fazer essa verificação. Aqui já está fazendo fragmentação aqui, ó, terminou. Pressionei Enter aqui e que ele mostra para mim aqui, ó, espaço livre, né, consolidados, detalhes aqui tudo bonitinho, ou seja, aqui nosso disco agora está totalmente otimizado, certo? E você pode rodar uma desfragmentação com o programazinho aqui da iObit, se você quiser fazer a desfragmentação lenta. Se você quiser fazer no seu disco normal aqui, você pode selecionar ele aqui, ó, o disco C, no caso D, desculpa, e tem aqui, ó, desfragmentação rápida, otimizar arquivos grandes, espaço livre e priorizar arquivos, aí no caso aqui lento, né? Desfragmentação e priorizar arquivos lento. Ou seja, o espaço não utilizado também tem que ser otimizado. Isso mesmo, para organizar melhor o seu disco. Então sempre faça isso, que o seu disco, o seu PC por completo vai agradecer. Porque você está otimizando o disco onde o Windows está, onde seus arquivos estão, onde os seus jogos estão. Então isso é muito importante e vai trazer desempenho para você. Então todos esses comandos e dicas aqui são para lhe ajudar. Até no nosso próximo vídeo, Grupo Sairo Digital.